Olá pessoal, meu nome é Josias Maltei, sou professor de matemática e na última rodada fizemos 62 pontos com o time principal. Eu chamo de time principal só por uma questão de hábito, que ele para mim é tão principal quanto de valorização. Em um primeiro momento fiquei muito injuriado, bastante injuriado com essa pontuação. Tem umas zicadas aqui no meio que eu vou mostrar a vocês daqui a pouco. Mas depois, quando percebi que no final de tudo, percebi que na maioria das ligas que eu estou participando, eu aumentei a posição, eu melhorei, pouquinha coisa, mas melhorei, terminei ficando satisfeito. Fomos para 1.316 pontos e os nossos jogadores aconteceram coisas inacreditáveis. Vitor Luiz perdeu pênalti, eu tinha colocado ele só por causa disso. Mostra que eu estava até correto quando fiz a escolha dele, porque o pênalti apareceu. Só que aconteceu dele, no primeiro pênalti, teria 2 pênaltis. No primeiro ele resolve deixar para o Honda. No segundo ele resolve bater e perde. Aí negativou feio, ainda perdeu o saldo de gol. Outros que perderam pênalti foi Pedro e Bruno Henrique. Fiquei mais chateado por causa do Bruno Henrique, porque também tinha colocado por conta do pênalti. Minha decisão por ele foi a possibilidade do pênalti. E também apareceu e ele perdeu. Depois Pedro também perdeu, mas não era um jogador crucial, assim como o Thiago Galhardo. Eles eram jogadores cruciais porque ele estava em time de praticamente todo mundo. Então não afeta tanto o nosso desempenho. Eles afetaram muito quem colocou ele de capitão, principalmente o Galhardo, que negativou 4,6. Marinho, como sempre, fez uma pontuação bastante alta, era o nosso capitão. Gustavo Gomes também, e Sabino, nossa zaga, mandou muito bem. Mas agora vamos para frente. Vamos vender esses jogadores. Todo mundo vendido. Na tabela de jogos tem três partidas que eu quero chamar a atenção de vocês. 2 por apresentar um favoritismo grande, que é São Paulo e Goiás. Então a gente pode investir no pessoal do São Paulo, assim como no pessoal do Internacional. São 2 times muito favoritos para a rodada. E um terceiro jogo, eu chamo a atenção, é esse aqui. Atlético e Flamengo. 2 times que estão na ponta da tabela. É um jogo que eu acredito que vai ter muito gol. A tendência é essa. Então pretendo apostar nos ataques, nunca nas defesas. Aqui no gol, eu destacaria para vocês Thiago Volpi, mas tome cuidado, porque deve perder algumas cartoletas. João Paulo sempre faz umas DDs e o Bragantino deve atacar bastante. Jean, que além de ser um goleiro bastante elástico, faz algumas DDs. Ele tem um pênalti a favor dele e algumas faltas. É um scout muito importante. Fernando Praz enfrenta o Sport. O ataque do Sport não está tão insinuante assim. E destacaria também Tadeu, antigo mito, mas a gente não sabe como vai ser esse jogo. Hugo Souza, o Atlético costuma mitar os goleiros com que ele joga. E Marcelo Lomba. Só que Marcelo Lomba você já começa com alguns scouts a menos, que é dos passes errados. Não sei se vale a pena. Eu vou ficar com Jean. Eu já estava querendo escalar ele por causa desse scout garantido do pênalti, se houver. Gosto de arriscar. Ele pode até perder, mas eu gosto de arriscar no pênalti e nas faltas, nas bolas paradas. Mantendo o saldo de gol, que o Corinthians não é tão ofensivo assim, aí ele imita. Então, Jean é o nosso goleiro. Pessoal, aproveita, me diz aí nos comentários quantas cartoletas vocês fizeram na última rodada. Quantas cartoletas não, quantos pontos? Eu fiz 66,7 e vocês fizeram mais ou menos. Vamos para a lateral. Aqui na lateral, eu teria as seguintes indicações para vocês. Reinaldo, Heitor, do Inter, 2 jogos favoráveis. Vinha do Palmeiras. O pessoal aqui do Atlético, eu acho que a gente deve correr desse jogo. Atlético e Flamengo é jogo de muitos gols. Felipe Jonathan é uma boa opção, ele sempre pontua mais fora de casa do que em casa. Bruno Pacheco eu acho também uma excelente possibilidade de lateral. Fagner é outro que está batendo pênalti lá no Corinthians.
Eu não vou nem pensar nele, porque já coloquei o goleiro do Atlético Goianiense. Meus dois laterais serão Reinaldo, do São Paulo, e Heitor, do Internacional. Ambos por conta do jogo. Eu vou apostar nesse jogo do Palmeiras, do Inter e do São Paulo. Se você ainda não é inscrito, eu peço que faça isso, que desse modo poderemos levar esses conteúdos e muitos outros cada vez a mais e mais pessoas. Na zaga, a gente tem algumas opções bem interessantes. No final, vou optar pelo saldo de gols, pela tentativa do saldo de gols. Buscar saldo de gol está quase impossível. Mas as melhores indicações seriam David Braz, média alta, tem pontuado pra caramba, rouba a bola, é uma ótima... Aqui mesmo ele fez 12,5 perdendo o saldo de gol. Fez gol, mas mesmo que não fizesse, ainda teria 4,5. Problema do jogo do Grêmio é que a gente nunca sabe quem realmente joga. Outras indicações, nós temos aqui Nino, do Fluminense, vem pontuando bem, de forma recorrente. A dupla de zagueiros do São Paulo também é uma boa por conta do jogo, Bruno Alves e Diego. E, finalmente, o antigo mito Cuesta, que de mito não tem mais nada, mas tem um jogo favorável. Nem cabecear mais na área o cara está conseguindo. De qualquer forma, eu vou ficar com ele. Esse Líger também pode ser uma boa possibilidade. Bragantino enfrentando o Santos, mas o Bragantino leva muito gol. Eu vou ficar com Cuesta e entre Bruno Alves e Diego, me parece que Bruno Alves está sendo mais escalado que o Diego, mas eu fico com o Diego, vou mostrar a vocês por causa disso. As pontuações de Bruno Alves, geralmente alta. Em 9 jogos, fez 10 desarmes. Já o Diego, em 12 jogos, 23 desarmes, que é uma quantidade bem maior do que a de, mesmo proporcionalmente, é uma quantidade maior do que a de Bruno Alves. Então vai ser Cuesta e Diego na nossa zaga. No meio de campo, eu já vou cravar 2 nomes. Um é Vinícius, por motivos óbvios, e outro vai ser Patrick. Thiago Galhardo não joga nessa rodada, então acredito que as funções do Galhardo fiquem para o Patrick, e aí aparecerão mais espaços. Esses 2 eu já confirmo. Outras boas possibilidades são Raul, por conta da regularidade, Fernando Sobral, do Ceará, não vem tão bem nas últimas rodadas, mas ele rouba muita bola. Quem sabe não é agora. Não sei se o Ceará passou de fase na Copa do Brasil, não sei se vai poupar alguém. Natan e Rafael Veiga, do Palmeiras. E, finalmente, Lucas Evangelista e Otero. Eu gostaria muito de colocar o Otero. O cara bate falta, se bem que o Corinthians não consegue tanta falta para ele bater. Mas vou ficar aqui com esse rapaz, com o Lucas Evangelista. Acho que o time do Santos é muito imaturo ainda e deve proporcionar algumas roubadas de bola e alguns espaços atrás. E aí o Lucas Evangelista chegando, quem sabe até não pinta uma assistência ou um gol. Lucas Evangelista fecha o nosso meio de campo. Lembro a vocês que qualquer alteração que eu faça no time até o sábado, pelo menos 1 hora antes do mercado fechar, coloco no topo dos comentários desse vídeo. No ataque, como eu disse a vocês, nós teríamos 3 jogos que me chamou a atenção. Um é o do Inter, outro do São Paulo, por causa do confronto, e outro seria Atlético e Flamengo. Um jogo que eu acho que vai ter muito gol. Então já vou cravar aqui, por conta disso, Keno não será tão escalado assim, e Pedro. Realmente sai gol, acredito que eles participem desses gols. A terceira vaga nos dá a dúvida grande entre PP, que é uma ótima opção, mas a gente nunca sabe se realmente joga ou não. Brenner, do São Paulo. A dupla de zaga, a dupla de frente do São Paulo, tanto Brenner quanto Luciano, são excelentes pedidas. O Wesley tem pontuado bastante, está muito participativo no ataque e não precisa de gol para pontuar. Olha que no último jogo ele fez 13,4 com apenas um gol. Então ele já tinha 5,40 garantido. Renato Kaiser é outra possibilidade. O Atlético deve e precisa atacar bastante o time do Fortaleza.
Gilberto do Bahia, a zaga do Botafogo não está muito confiável, e Ítalo do Bragantino. Mas a minha escolha nessa rodada para fechar o ataque vai ser Brenner do São Paulo. No caso do técnico, eu fico na dúvida entre Eduardo Coudet, também por conta do jogo, e Fernando Diniz. Vou escolher o Coudet por talvez estar com um time mais confiante que o do São Paulo, que foi eliminado na noite de ontem. Então, Coudet fecha a equipe. O nosso capitão vai ser Vinícius. E o time fecha com Jean, Reinaldo, Heitor, Cuesta, Diego, Vinícius, Patrick, Evangelista, Keno, Pedro, Brenner e Coudet. É uma rodada barata, olha para aqui, 108 cartoletas, mas ainda assim acredito que temos potencial para pontuar bem. Beleza? Se gostou, deixa um like, que isso aí nos motiva. Lembra de comentar aí quantos pontos você fez e boa rodada para todos nós.